Bom dia, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que a paz de Cristo possa estar com você, trazendo bênçãos na sua vida. Esse é o primeiro vídeo, é o vídeo das 9 horas da manhã do dia 7 de fevereiro de 2023. Eu espero que a sua vida esteja sempre cheia de bênçãos de pessoas queridas. Vamos lá, a gente tem muita matéria importante, tem informação importante trazendo para vocês agora. Então eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que a gente vem trazendo coisa importante para vocês agora. Vamos começar com matéria da Jovem Pan, pessoal. A Jovem Pan publicou essa matéria logo de manhã pelas redes sociais. Isso aqui é o Instagram da Jovem Pan. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende retornar ao Brasil nas próximas semanas e fazer uma oposição responsável ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita em entrevista ao podcast The Charlie Kirk Show, tenho que continuar na política, a atividade na qual me descobri um pouco tarde, talvez, mas na ausência de lideranças de direita no Brasil, me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou comunismo. Foi o que falou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui causou um verdadeiro rebuliço e um desespero na oposição. Porque é inegável que as visões não são para agora, são para 2026, tá? Então o governo vem atuando como se tivesse ainda em período eleitoral. Lula vem atacando o tempo todo Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro não sai da boca de Lula. Ontem, Lula fez uma declaração de que Cuba, Venezuela, que devem o Brasil, não pagaram porque Bolsonaro não cobrou. A responsabilidade é do Bolsonaro e não desses países ditatoriais que são caloteiros. Não, a culpa é de Bolsonaro. Pois bem, esse tipo de argumento mostra cada vez mais o desespero e o medo do retorno de Bolsonaro dentro do espectro político novamente para 2026. E não é a pessoa de Bolsonaro por si só que põe medo no Lula para 2026 ou para qualquer governo que seja. É a figura de Bolsonaro. A figura, vamos dizer assim, o legado que Bolsonaro deixou, o legado político que Bolsonaro deixou. E eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha só essa matéria agora, é uma matéria da Veja que eu trago para vocês. Veja no Insta, tá? E eu mostro para você que a preocupação é a 2026. Michele Bolsonaro, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, Valdemar conjectura opções a Bolsonaro para as eleições de 2026. Vivendo nos Estados Unidos sem previsão de volta ao Brasil, o ex-presidente Bolsonaro é alvo ao menos de 6 investigações no STF e ações no TSE, que podem torná-lo inelegível. Diante da possibilidade do líder de extrema-direita, como a Veja narra, ficar ainda de fora da longínqua corrida presidencial em 2026, aliados têm conjecturado quais poderiam ser umas opções de urna. Um dos que mapeiam no campo abertamente é o presidente do partido de Bolsonaro, PL, Valdemar da Costa Neto. Entre os nomes citados como opção, o balão inflado com mais frequência tem sido o da primeira-dama Michele Bolsonaro. Ainda o clã Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro é visto no PL como dono do perfil mais próximo ao do pai e também citado por Valdemar da Costa Neto como potencial presidenciável. Então vamos entender aqui. A figura de Bolsonaro representa um ativo político gigantesco para o PL e para Valdemar da Costa Neto. Podem até perseguir Bolsonaro, podem até torná-lo inelegível, mas isso não vai ser suficiente para bloquear a influência política que Bolsonaro tem. E aqui eu vou chegar num ponto importante desse vídeo para você. Então a grande questão é, qualquer um desses nomes aterroriza o petismo e a esquerda. Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, e não podemos esquecer do Romeu Zema, que não foi citado aqui por não estar alinhado com o PL e está no Novo, mas vamos lembrar que o Novo é um partido nanico.
Novo não tem força o suficiente para sustentar Zema durante muito tempo. O Zema vai acabar saindo do Partido Novo, a gente sabe disso, se ele quiser concorrer às eleições presidenciais. E é um nome também para 2026. Então, a vida do PT é agora se preocupar com 2026, que não vai ter como segurar a bronca até 2026, a gente sabe disso. Olha só essa outra matéria que eu trago aqui para vocês, tá? Isso aqui foi publicado pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Eu queria que vocês vissem aqui. Isso é atípico, tá? Totalmente atípico. Olha só a quantidade de pessoas, e eu venho citando para vocês há alguns vídeos. Bolsonaro deixou de ser a figura do presidente ou ex-presidente do país. Bolsonaro vem figurando como uma personalidade, como uma celebridade. Olha só a quantidade de pessoas lá na Flórida, tá? Isso aí não são brasileiros, são americanos, brasileiros nos Estados Unidos, não são pessoas aqui no Brasil, são pessoas que vivem nos Estados Unidos, são brasileiros que saem em solo americano, mas olha só, estão lá para ver Bolsonaro. Bolsonaro se tornou uma figura muito querida e a popularidade de Bolsonaro vem crescendo novamente, tá? Olha só, essa matéria aqui é do Fórum do Roda Viva. Pesquisa Atlas mostra Bolsonaro ainda muito forte. O que acontece? Houve uma quebra de reputação pela mídia, houve todo um esquema, houve um aparato de atuação da oposição, que é do PT, houve atuação da mídia, que trazia muitas fake news, muita matéria, ou seja, acuse-os do que você é. Então, assim, foi uma sequência de matérias mentirosas, foi uma sequência de conteúdo que trouxe uma impopularidade de Bolsonaro durante o período eleitoral. Entretanto, depois que passou o auê, que Lula já está no poder, que mostrou quem são os ministros de Lula, que mostrou a face de quem ele é, uma pessoa que apoia ditaduras, uma pessoa que libera o nosso dinheiro para fora, uma pessoa intransigente e que nada daquilo de paz e amor se confirma, a popularidade de Bolsonaro começa a voltar. E isso aqui está deixando toda a oposição, inclusive a mídia que ajudou a derrubar Bolsonaro, desesperada, que vocês podem ver aí na revista Fórum aí, dizendo, ainda é muito forte, eles estão muito preocupados, e o objetivo aqui é ficar de olho em 2026. É ficar de olho em 2026. E eles sabem que na queda de braço para 2026, eles vão estar mal. Então, é o tempo todo, agora uma história de carpa com a Michelle, depois caixa 2, depois vamos quebrar os sigilos, quebrou, não deu nada, cartão corporativo, é isso, aquilo. Então, assim, vem aqueles ataques. Só que agora, o comando não está mais na mão de Bolsonaro. E fica difícil jogar todos os problemas do país nas costas de Bolsonaro. A grande questão é que os problemas do país vão continuar acontecendo, ou até piorar, né? Bato na madeira e torço para que não aconteça. Afinal, torço pelo meu país. Mas se isso acontecer, a gente sabe muito bem o resultado final disso tudo. Lula cai. Lula cai, seja na eleição, seja por impeachment, a gente sabe que é difícil de se sustentar. E o próprio Bolsonaro tinha falado isso. Isso aqui é um exemplo disso? Isso aqui é um exemplo como eles estão desesperados? Eu vou trazer essa matéria para vocês aqui, ó. Essa matéria aqui é do Infomoney, tá? Haddad, a nota do Copom podia ser mais generosa com as medidas que já tomamos, tá? Ministro da Fazenda ainda disse crer que o Banco Central, ao citar incertezas fiscais existentes, fazia referência ao que chamou de legado do governo anterior. Olha só, o discurso mentiroso que vem feito pelos próprios ministros, tá? Que vem tentando mascarar pontos de incompetência aí, ó. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o Banco Central poderia ter sido mais generoso com o governo no comunicado do Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária é o Copom, tá? Então ele dá uma análise do que já foi feito pelo governo durante esse mês de gestão e das previsões, das propostas que foram apresentadas, tá? Aí o Copom sinalizou que tem incertezas fiscais. O Copom sinalizou ter incertezas fiscais.
Segundo Haddad, a gestão do governo Lula da Silva herdou a situação fiscal delicada do governo Bolsonaro. Pois é, não é o que o Banco Central, o Banco Mundial fala. O Banco Mundial fala que o Brasil cresceu mais do que a China e do que os próprios Estados Unidos. A mídia mostra que entregou, a mídia séria, né, oficial, mostra que o Brasil entregou em superávit de 54 milhões, tá? Bilhões de reais. Então, assim, o Copom veio e falou: olha, estão nem aí com o teto de gasto, com a responsabilidade fiscal, liberou a PEC do rombo, coloca Mercadante, que é um político para comandar o BNDES para liberar dinheiro para Nicarágua e tudo mais, ataca o Banco Central, a independência do Banco Central, ataca a composição do mercado, ataca os juros. E vocês querem que o Copom seja mais delicado? Ou vocês vão forçar também agora a opinião do Copom ser a opinião que vocês querem? Esse é o grande ponto. Então, assim, eles sabem que eles não têm estrutura, eles não têm a força o suficiente para ganhar o mercado, para ganhar a opinião pública dessa forma. Porque aí vai ser difícil fazer fake news de um governo que não está no poder, de um homem que não está no poder. O poder agora está na mão de Lula e Lula vai ter que mostrar serviço. Porque Bolsonaro, vamos deixar bem claro, saiu, mas foram 58 milhões de votos, uma diferença desse tamanhozinho. Tá? E a gente sabe muito bem o contexto de tudo isso. Tá? Então, pode ter certeza, a mídia já começa a se desesperar para 2026. Esse anúncio de vinda de Bolsonaro para cá, eu sei que vai causar um reboliço gigantesco, tá? Por quê? Porque eu sei muito bem que se tem uma coisa que a turma do Lula não quer, é que o Bolsonaro seja preso agora. Porque se isso acontecer, vai inflamar ainda mais o apoio ao Bolsonaro. Bom, quanto ao final do vídeo, coloca no comentário se gostou, se não gostou, o que você concorda, o que você discorda. É importante pra gente, tá bom? E eu volto daqui a pouquinho, ao meio-dia eu tô aqui com vocês, trazendo mais informação e análise política e jurídica para vocês. Um abraço e até lá.